Agora você vai aprender a criar um slideshow personalizado. Eu vou criar então este slideshow importando imagens para o Photoshop. Só que eu não vou criar um novo documento, eu já vou importar todas as imagens que eu necessito em layers separados. Como eu faço isso? Simples, já existe um script pronto para isso no Photoshop. Então vai em File, selecione Scripts e a opção aqui embaixo Load Files in the Stack. Clique aqui, vai abrir essa caixa de mensagem. Você seleciona aqui Files, você selecionar alguns arquivos, ou Folder, você seleciona logo uma pasta inteira para que você selecione todas as imagens contidas nela. Aqui eu vou deixar em Files porque eu vou selecionar imagens distintas, né? Ou a pasta inteira, tanto faz, né? Nessa situação, clicar em Browse, seleciono todas essas imagens aqui, que é a do curso lá, mas pode ser quantas imagens você quiser. Clicar em OK. Apareceu a listagem aqui, você pode adicionar ou remover. Aqui faz Auto Align Layers, isso eu não vou utilizar. E essa também não, Create Smart Object After Load Layers. Essa opção cria um Smart Object, mas não um Smart Object independente para cada layer. Enfim, ele cria um Smart Object único unindo todas as imagens. Então, só desta forma mesmo e clico em OK. Aí vai carregar o script aqui como um action. Então, carrega totalmente aqui, tá meu painel aqui, vou minimizá-lo, deixar ele embaixo um pouquinho por enquanto. E aqui a imagem, só que a imagem está enorme, né? São imagens de alta resolução. Vou lá em Image, Image Size, vou selecionar aqui o modo de interpolação para diminuir o Bicubic Sharper, Best for Reduction, melhor para reduzir a imagem. Vou colocar aqui o tamanho de 800 por 600, um tamanho bom já. Ainda vou diminuir mais ainda as imagens. Clico em OK, diminuiu aqui. Vou alterar para o modo Full Screen pressionando a tecla F. Posicionar aqui o documento. Agora eu posso dar um zoom de 100%, né? Maior aqui para visualização. Vou criar um fundo aqui, crio um novo layer de ajuste. Primeiro vou melhor diminuir as imagens já antes de criar o fundo. Selecionar esse primeiro, Shift pressionado, clico, seleciono todos, pressiono Ctrl e o T para transformar, Shift e o Alt pressionado, eu clico, arrasto em uma das hastes, diminuo aqui para o centro, deixar pequenininho assim as imagens, e o fundo aqui está vazado, transparente. Vou posicionar aqui, criar então o layer de ajuste. Então clique aqui, vou até criar por cima de todos para ver como que ele vai ficar a posição, depois eu arrasto aqui para baixo. Clico aqui, Gradient, vou editar aqui o gradiente, dou um clique aqui, mesmo estilo aqui, linear. Não, linear depois disso aqui eu vejo como vai ficar melhor. Vou dar um clique aqui e editar as cores primeiro. Trabalhar com 2 tons de azul. Eu gosto de azul. Dá um clique aqui, selecionar este tom aqui. Aqui está transparente, então eu clico aqui primeiro, mudo a opacidade aqui para 100. A cor aqui eu dou duplo clique aqui, ou ali, né? E vou mudar para um tom mais claro aqui, puxado meio para o verde, assim, né? Tá ok assim, desta forma. E vou mudar o blend aqui para o modo radial. E aqui, olha, além de aumentar o tamanho, deixar um tamanho maior aqui, vou posicionar aqui, ó, clico com o cursor aqui fora, posicionar aqui, tá mais bonito aqui, desta forma, ó, e clico em OK. Agora sim eu arrasto ele para o início aqui do documento. Eu vou dar um duplo clique neste layer aqui da aranha, né? Vou até tirar a visibilidade dos outros. Não, nem precisa, porque eu ia aplicar estilo, mas não vai afetar em nada. Vou dar um duplo clique aqui, aplicar um estilo aqui, primeiro uma sombra, um Drop Shadow. Aliás, nem vou aplicar o Drop Shadow primeiro, porque eu vou colocar um Stroke, então fica mais fácil depois eu ver como vai ficar o resultado do Drop Shadow depois que eu aplicar o Stroke. É um contorno. Stroke, vou colocar o Position como Inside Center, porque se eu deixo em Outside fica o canto arredondado, aí você que sabe. Eu vou colocar como Inside, fica quadrado o canto mesmo, como aquele efeito tipo de borda de fotografia. Cor, eu vou colocar a cor aqui em um tom de cinza. Size, aumentar um pouquinho. Deixar o size aqui em 10 pixels, acho que tá bom. Blend Mode normal mesmo. Color essa aí que eu já apliquei. Agora sim, um Drop Shadow. Drop Shadow aqui. Vou mudar o ângulo. Não, acho que o ângulo tá bom. Acho que eu vou inverter depois o gradiente, porque daí o brilho fica pra cá, olha, vai ficar bonito o efeito da sombra pra cá, né? Não a parte mais escura aqui, sim o brilho. Depois eu vou inverter o gradiente aqui, por isso que é bom criar com linha de ajuste, que se você
você criar de novo, você tem que selecionar o gradiente, mudar e tal, né? Vou deixar assim mesmo, só vou configurar a sombra aqui, o size, aumentar um pouquinho, clico aqui fora, arrasto ela, posiciono assim, size, aumentar um pouquinho, ficou legal assim, ó. Bem legal assim, só isso só, fazer muita frescura não, dá um ok. Agora eu vou mudar aqui o gradiente, só selecionar o reverse, ó, daí o brilho fica ali, olha só como é que ficou legal. Bom, copiar os estilos para os outros layers, Alt pressionado, clico nesse estilo, arrasto para o outro, arrasto para esse e também aqui para o outro. Vou expandir aqui para poder ver todos os layers, deixar assim, né, certinho, e também vou expandir aqui, tirar até o zoom um pouco, Ctrl menos, e agora eu vou trabalhar com animação. Eu preciso de espaço aqui na minha timeline, então eu tenho aqui na timeline todos os layers, né, com as características aqui para que eu possa animá-los. Esta quantidade de verde aqui mais escuro indica início e término do layer. Ele está com 10 segundos no padrão aqui. Eu vou configurar o tamanho que você preferir. Por exemplo, se você vai colocar uma música de fundo que você quer que todos esses slideshows acompanhem a música de fundo. A música tem a duração de 2:20. Então você marca um minuto aqui, o documento settings aqui como 2 minutos e 20. Né, o tamanho que você quiser, né, o tamanho da música, por exemplo. Você depois no próximo vídeo você vai aprender como salvar uma música e colocar aqui dentro do Photoshop neste mesmo slideshow. Então eu vou colocar aqui o valor aqui de 30 segundos apenas, não está muito comprida a animação, só um exemplo mesmo. Frame rate vou deixar aqui no 25 frames por segundo, tá ótimo. Clicar em OK. Então tá beleza aqui, agora minha animação tem 30 segundos. Eu posso fazer de duas formas este tipo de animação. Existe a mais complicada e existe a mais fácil. Primeiro eu vou explicar a mais fácil, depois explicar a mais complicada, porque você precisa saber os dois, né? Uma forma mais fácil, mas cada uma tem uma característica diferente. Por exemplo, eu vou selecionar todos esses layers aqui, das imagens, é claro, né? Depois eu posso colocar um nome aqui também, né? Criar um novo layer acima desse background aqui, só colocar já o nome aqui. Ficar bonito, né? Back slideshow, vai colocar lá. Back slideshow. Vou colocar só back aqui em cima mesmo. Back normal, não vou colocar muita frescura também não. Vou colocar o texto em branco. Vou colocar ali o back ali em cima. Ctrl A, alinhamento. Texto, não vou colocar muita frescura. Só um exemplo mesmo, como que você poderia colocar o nome aqui, por exemplo, se é uma fotografia sua, né, por exemplo, você é um fotógrafo, você tira várias fotos, você cria um slideshow, coloca seu nome de fotógrafo, o nome das imagens, aí vai do que você preferir. Né? Vou dar um duplo clique aqui, criar um drop shadow simples, um texto aqui, depois pode colocar o jeito que você quiser, né? Pode colocar até, vai ficar mais bonito lá, vou colocar back slideshow, é minúsculo assim, tá maiúsculo, slideshow, vou colocar junto, assim mesmo, tá bom, e o alinhamento de novo, Ctrl A, beleza, Ctrl D, aqui pode colocar os nomes das imagens, tipo, vamos fazer outra duplicata desse aqui, colocar aqui embaixo, colocar aqui como álbum de animais, algo desse jeito. Animais, quer dizer, aranha nem considera animal, mas é um exemplo mesmo, né? Porque tem os outros que correspondem, então tá beleza. Então aqui tá o álbum de animais, né? Animais aí, e o Ctrl D, beleza. Aqui você muda a cor, faz o que você quiser, faz até outro fundo, né? Um exemplo. Então aqui, maneiras fáceis, selecionou todos aqui, ó. Pode ser por aqui ou por aqui. Shift pressionado, selecionou o primeiro, Shift pressionado, clica no último aqui, só das imagens. Aí você clica aqui no menu Drop Down e selecione aqui a opção Make Frames from Layers. Make Frames from Layers, acontece isso. Ó, você percebe que teve uma pequena mudança aqui, ó, dando um zoom você vai perceber a mudança melhor, olha só. E foi criado quadros aqui desses frames, ó.
quando vai passando, só que com nossa, milésimo de segundo de diferença de um para o outro. Como você pode aumentar isso? Por isso que eu falei, tem da forma manual, que olha, você clica aqui e você aumenta, né? E tem da forma nível easy, clicando aqui, voltando para o modo de animação quadro a quadro, que isso não passa de uma animação quadro a quadro. Então você clica aqui, ó, quadro a quadro, olha só. Então tem tempo aqui de duração de um para o outro. Então a mesma coisa, seleciona todos, clica em um aqui e seleciona o tempo de duração. Cada um vai ter agora 10 segundos de duração de um para o outro. O cara vai ver a imagem 10 segundos, daí passa para a outra. Aí você faz a troca aqui de novo para o modo normal. Oh, que dificuldade, hein? Agora vai ser aqui, ó, deixa eu diminuir o zoom da timeline. Agora é de 10 em 10 segundos, olha, que vai trocar a imagem. Olha só que legal. Só que aí você pode aplicar, é claro, os efeitos, né? Olha aqui, indicando que é uma máxima de opacidade, um quadro de um para o outro. Aí que está a diferença, né? De você ter criado desta forma, que você não tem mais o controle. Por exemplo, se você quisesse agora, nessa situação, por exemplo, colocar um fade, ó, porque é seco, né? Ó, vou clicar até no play aqui. Você vai ver, vai passar os 10 segundos, ó. Deixa eu contar aí os 10 segundos. Até começar daqui, já para ir mais rápido, né? Começar daqui, ó. Vai passar de uma imagem para outra, seco, ó. Acabou essa, passou para outra. Lá, apareceu da girafa. A mesma coisa vai acontecer quando eu passar lá para o outro. Então, não tem como, por exemplo, pegar agora aqui, né, e transformar isso aqui em uma outra opacidade, de fazer um fade, uma transparência assim que vai de uma imagem para outra, aparece uma sumindo, daí a outra aparece, sabe? Não dá mais para fazer isso, mas é uma forma ágil de você ter feito aqui o slideshow. Você pode ir passando aqui por todas as imagens, né? Não tem nada demais aqui. Só que então vamos voltar às etapas. Pode ser pelo history. Opa, pressionei aqui o tab sem querer. Vou voltar às etapas aqui, Ctrl Z, ó, Ctrl Z de novo, Ctrl Z, e vou fazer o Ctrl Z de novo, ó, até ele voltar sem aquela opção que eu cliquei aqui do Make Frames from Layers. Agora você vai fazer realmente na unha, vamos dizer assim, né? Então vou posicionar aqui o slideshow. Então, por exemplo, se tem quantas fotos? Tem 4 fotos. Eu vou marcar então aqui para ficar mais fácil para você entender aqui no documento settings. Vou colocar 40 segundos, vou colocar 10 segundos para cada foto, né? 40 segundos vai ter a duração do meu slideshow. Então vou fazer de forma diferente. Então essa primeira aqui da aranha, olha, eu determino por aqui aonde eu quero que ela comece. Eu quero que ela comece aí mesmo, do zero, né? Só que o final dela seja então vamos ver, em 10 segundos, né? Cada uma vai ser dividida em 10 segundos. No caso que eu coloquei o documento com a duração de 40, então 10 segundos para cada um. Então eu movi aqui para a linha do tempo em 10 segundos. Então agora você vai aqui no painel, nas opções aqui do painel Animation, com o marcador do indicador da linha do tempo em 10 segundos, você tem essas opções aqui, ó. Trim Layer Start to Current Time. Ou seja, está o indicador da linha do tempo aqui. Se eu clicar nesta opção, o início do layer, que é aqui, passa a ser aqui. Então, tipo, como se ele arrastasse aqui do canto até aqui. Mas só que nesse caso eu quero que seja o final. Trim Layer End to Current Time. Então ele vai pegar o final do layer, que é aqui, e deixar aqui. Ele acaba aqui. Depois disso ele não vai aparecer mais. Então eu clico aqui, olha só, com o verde clarinho aqui, o layer da aranha acaba aqui, ó. Daí vira o da cobra. Então agora eu faço o mesmo esquema, só que com o da cobra. Seleciono o da cobra, só que agora eu quero que o início dele seja ali. Eu vou fazer o do início ali também, poderia fazer que não, mas é porque eu quero fazer um efeito também que o layer da cobra apareça com um fade e tal. Então eu vou fazer nessa pegada. Selecionou ali em 10 segundos, então coloco aqui, ó, Trim Layer Start to Current Time. Seleciona o layer da cobra aqui, né, da imagem da cobra. E Trim Layer Start to Current Time. Olha só, o da cobra foi ali. Aí eu conto mais 10 segundinhos. Mais 10 segundinhos, deixo aqui no 20.
E ainda, né, com o layer da cobra selecionado, agora eu seleciono ele como end, aqui ó, ou ali. Mesma coisa no da girafa. Daí agora eu já tenho a transição aqui. Mesma coisa no da girafa. Da girafa eu vou colocar o início dele ali. Então seleciona aqui, move, né, o início, start to current time. Mais 10 segundos. 30,01 ali, clica, end agora. Agora o último do tucano, mesma coisa aqui. O start dele vai ser aqui e o final lá mesmo nos 40, caso eu nem preciso mexer ali. Então agora eu já tenho aqui o esquema certo, que está expandido aqui, né, que está diferente. Aí eu tenho agora a transição de 10 segundos de cada um. Agora com a diferença, eu posso aplicar o efeito, por exemplo, de opacidade em todos eles, sem ser do modo quadro a quadro. Por exemplo, este da aranha. Clico aqui em Position, aliás, vou clicar aqui no modo de opacidade. Eu posso até trabalhar com o estilo também, animar o estilo de cada uma, né? No caso aqui, opacidade. A opacidade inicial eu quero em 0. Aí em... eu vou deixar com 1 segundo, é muito? Será? 30 mil... Vai, deixar 1 segundo. Deixar com 1 segundo mesmo. 1 segundo. Aí a imagem aparece. Aí no final... No final eu deixo lá, se estão 10, eu vou deixar com 9, né? O 9 ela começa a sumir, né? Começa a sumir e depois começa a aparecer. Só que tem uma característica aqui, ó, uma diferença. Aqui, olha, se eu, um truque, por exemplo, porque se eu clicar agora aqui, ó, essa aqui, ó, na linha do tempo, ela está em 100%, né? Se eu colocar aqui já para sumir, tipo em 8, em 8, vamos colocar aqui o valor em 8 não, deve ser 9, né? Que é 1 segundo só que eu coloquei no outro. Valor 9, se eu colocar para sumir aqui, ó, em 0%, ele começa a fazer essa transição desde desse primeiro ponto inicial aqui, ó, o keyframe criado. Então, o que eu preciso aqui, ó, é fazer exatamente ao contrário. Eu só dou uma mexida aqui, tipo, aqui no caso deixar em 9, eu dou uma mexidinha aqui, só de H mesmo, depois eu volto para 100%, ó. Daí fica os dois em 100%, daí não tem mais essa transição. É só um segredinho mesmo, uma coisa besta. Você dá uma mexida, deixa em 0, por exemplo, deixa um valor, depois você volta para o 100. Truquezinho. Agora no outro aqui, que é o corresponde a 10. Caramba, deixa eu colocar aqui no 10. 0% de opacidade. Então, ó, então eu já tenho essa transição. Vou apertar o play aqui, eu pressiono a barra de espaço, ó. Inicialmente ele já inicia com um fade. Aí passa os segundinhos. Aí faz o fade desaparecendo. Aí aparece o da cobra. Só que é claro que o da cobra eu tenho que fazer os mesmos esquemas aqui, né? De aparecer e sumir. Só que eu não vou ficar perdendo tempo fazendo isso assim, né? De um por um não. Quadros-chave são iguais, determina a opacidade por tempo. Então eu vou selecionar todos aqui, ó. Clico, arrasto, seleciono, deixo todos amarelinhos. Clico com o botão direito em cima. Paste keyframes. Aliás, paste, copiar, né? Os keyframes, copiar. Copy keyframes. Agora eu vou no de baixo da cobra, tiro esse aqui, vou no da cobra, desmarco o keyframe, não deixo ele selecionado os outros não, vou no da cobra e colo aqui o keyframe, posiciono a linha do tempo aqui, colo lá, ó, clico com aqui, ó, na menu aqui e paste keyframes. Então ele vai colar aqui os keyframes na cobra, a mesma coisa, só que eu não copiei o da aranha. Ele copiou o layer que estava selecionado era o da aranha, por isso que ele fez isso. Seleciona o da cobra, deixa em azul o de cada imagem. Agora você vai lá e paste keyframes. Olha só, ele copiou. Mesma coisa no outro. Posiciona lá o indicador da linha do tempo. Agora aqui no caso é em 20, né? 20, seleciona o layer aqui, olha. Não deixa. E nem esses selecionados em amarelo. Você clica fora. Clica fora. Por isso que não funcionou comigo naquela hora. Deixa só o da girafa sem a seleção de nenhum keyframe. Mesma coisa. Paste keyframes. Eu tenho que expandir aqui para ver, ó. Colou ali. É a mesma coisa aqui do tucano. Desmarca esses aqui, ó. Clica fora.
move lá ó, o indicador da linha do tempo até agora o 30 no caso, né? Vou ver aqui no 30 e seleciona, né, o layer e Past Keyframes. Pronto, você tem o seu slideshow criado, todo personalizado, né? Só é lógico aplicar o estilo texto mais bonito que esse, né? E tal. E no próximo vídeo, então, você vai aprender a colocar áudio, como que você vai salvar a música, que formato que você tem que fazer, que isso já é uma coisa assim que poucas pessoas sabem ainda como trabalhar com esse esquema de importar um áudio aqui para o Photoshop CF, que veio da CF3, né, CF4. Com as duas versões o pessoal tem uma certa dificuldade. Você vai precisar ter o QuickTime Player com a versão registrada para fazer isso, ou algum outro conversor que converta uma música para o formato MOV. Então você vai aprender isso utilizando o QuickTime Player na próxima videoaula.